Êxodo, capítulo 20, de 18 a 21. Diz assim o texto sagrado: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Eu peço que os irmãos e irmãs deixem a Bíblia aberta, porque nós precisaremos recorrer ao contexto do capítulo 19, e aí depois nós faremos as aplicações a partir do verso 18 do capítulo 20. Então deixe a sua Bíblia aberta e vamos orar para que Deus fale profundamente ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez por meio da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é viva e promove vida em nós. Por isso pedimos, ó Deus, que Tu mesmo esteja falando ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Tua doce voz. E nós oramos agradecidos em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje é: Deus nos dá um mediador. O contexto desse texto ele é muito especial, e essa manifestação de Deus acontece ali no Monte Sinai. Deus chama Moisés no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos para o povo no Monte Sinai, e Deus se revela de uma maneira profunda e impactante ao povo ali no Monte Sinai. E ali naquele lugar que Moisés tem a revelação de Deus, Moisés estava no cume ali do Monte Sinai, e Moisés estava falando com Deus, desfrutando de uma relação extremamente profunda com o Senhor, e Moisés estava cumprindo na realidade a missão dada por Deus de ser o mediador entre o povo e Deus. Isso é muito importante a gente ter a compreensão no texto de Êxodo, porque Moisés ele funciona como líder no sentido de ser o mediador. Por um lado, ele tem muito contato com Deus, ele tem muita vivência com o Senhor, ele se dedica muito à sua espiritualidade, à sua devoção, ele tem momentos de encontros com Deus, ele fica muito tempo na presença de Deus, mas de outro lado também, ele tem muito contato com o povo, como nós já vimos, que Jetro, inclusive seu sogro, vai orientá-lo a dividir a carga, porque ele estava trabalhando desde amanhecer até de noite, ou seja, ele estava julgando as questões do povo, e julgando aqui no texto no hebraico tem o sentido de aconselhar, de orientar. Então Moisés ele lidava com o povo que murmurava, que reclamava, aquele povo extremamente difícil. O próprio Deus diz que é um povo de dura cerviz. Então Moisés tinha esse contato com o povo, tentando mostrar as realidades de Deus ao povo, tentando levar o povo a entender aquilo que Deus queria. E por outro lado nós temos Deus conversando com ele o tempo inteiro. Então Moisés é essa figura de mediador que aponta para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro mediador. Então, nós temos aqui uma sombra no Antigo Testamento dessa figura extremamente importante que é o mediador. É aquele que faz a ponte, que faz a conexão do povo com Deus. No nosso caso, falando espiritualmente falando, nós pecadores e Deus Santo. Então quem faz essa ponte? Jesus. Nós falaremos mais sobre isso no finalzinho do texto, mas eu quero mostrar aos irmãos como Moisés já cumpre essa figura aqui no Antigo Testamento, e Moisés é essa sombra que está apontando para Jesus. Então se Moisés, mesmo sendo pecador e mesmo tendo defeitos, mesmo tendo falhas, conseguiu cumprir essa missão de mediador, quanto mais Jesus Cristo, o Filho de Deus, que de fato é a única ponte, o único acesso que temos até a presença de Deus. Mas aí então eu quero trabalhar com os irmãos o contexto desse texto e mostrar grandes verdades espirituais, porque Deus nos dá sempre um mediador. E esse mediador chamado Moisés chama o povo para a
purificação. Então, você pode aí abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Eu estou em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 5 e 6, quando Moisés, como mediador, propõe para o povo um período de consagração, uma vez que o povo havia dito que faria tudo aquilo que Deus havia falado. Então isso é muito interessante. Qual que é o contexto? O contexto é que Deus está falando o seguinte: olha, o meu povo será propriedade particular, o meu povo será um reino de sacerdotes e nação santa. Essa é a missão, essa é a vocação do meu povo. O que o povo disse? Tudo isso faremos. Mas, basicamente, o que nós temos aqui é uma declaração do povo, e talvez o povo pensasse que a parte dele era somente cumprir isso, no sentido de absorver isso. E na realidade o que Moisés vai colocar aqui para nós é que Moisés vai pedir consagração do povo. Deus disse assim: vai lá o povo e fala com o povo. Então você pode me acompanhar aí no versículo 10, quando Deus diz assim: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então veja, Moisés, que estava em contato constante com o povo, agora está conversando com Deus. E qual que é a orientação de Deus para Moisés, para que Moisés possa passar para o povo? Era uma mensagem de consagração. Então Deus está pedindo o seguinte: olha, lavem as vestes, purifiquem-se amanhã, porque no terceiro dia eu descerei no monte Sinai e todas as pessoas verão a minha glória. Então veja, todas as vezes que nós temos esse relato bíblico, olha, se prepare porque Deus vai fazer grandes coisas, como temos lá no texto de Josué, por exemplo, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então sempre quando Deus vai agir, Deus pede, Deus solicita ao seu povo um processo de santificação. Veja que eles agora precisam lavar inclusive as vestes, purificar o coração e precisam ter prontidão. A expressão bíblica é o seguinte: estejam prontos para o terceiro dia. Então a ideia é uma preparação para que o povo pudesse visualizar a glória de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, aqui eu acho que já cabe uma aplicação, que nós precisamos ter preparação, no sentido de preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, buscar uma vida santa, porque Deus deseja derramar a sua glória sobre nós, manifestar o seu poder no meio do seu povo. Então sempre que Deus quis que o seu povo mostrasse às outras nações a sua glória, Deus pede santificação. E o que Deus tem nos ensinado, a não ser buscar uma vida de santificação em um contexto como esse nosso, brasileiro, extremamente corrupto, extremamente difícil, uma questão que envolve todos nós, que é a questão cultural, que tem bombardeado as nossas mentes, e nós precisamos ter santidade em meio a tantas discussões, em tantas problemáticas do nosso tempo, e nós precisamos lavar o nosso coração no sangue de Jesus, lavar as nossas vestes. E aí Moisés, como grande mediador, ele convoca o povo para esse processo de santificação. E aí o texto vai dizer o seguinte: olha, no terceiro dia eu descerei. E aí é interessante porque Deus se compromete em descer e falar com o povo, mas para que Deus desça e fale com o povo, o que Deus exige purificação. É interessante aprendermos esse princípio bíblico aqui da sabedoria bíblica, que está disponível nesse texto. Não podemos nos aproximar de Deus sem santificação, sem pureza e sem esse processo de purificação. Às vezes nós erramos quando nós não nos purificamos, não mantemos a nossa vigilância naquilo que chamamos de santidade. E aí nós queremos ter acesso a Deus, queremos ver a mão de Deus, queremos ver o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego e até mesmo na igreja. E às vezes as coisas não acontecem, mas não acontecem porque nós não estamos preparados e não estamos nos tornando adequados diante da presença de Deus. A mensagem que Deus mesmo dá a Moisés é o seguinte: eu vou descer no terceiro dia, mas eu espero que o povo esteja purificado. Então lava tudo, se prepara. E a questão aqui da lavagem, da limpeza, tem a ver com pureza.
Claro que nós precisamos não somente lavar as vestes, mas lavar o coração. Mas o que o texto está colocando para nós, esse princípio da pureza, esse princípio da purificação. Deus é santo, e para que nós nos acheguemos à sua presença santa, nós precisamos ter uma vida de santidade. Lembre-se que aqui em Êxodo, quando Moisés ouve a voz de Deus, ele tenta se aproximar da sarça ardente. O que Deus disse para ele? Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando a terra santa, aonde Deus está agindo, é terra santa, é lugar sagrado. Então, para que nós, pecadores, tenhamos acesso à presença de Deus, nós precisamos passar por esse processo de santificação e manter esse processo de santificação para que a nossa intimidade com Deus seja eficaz e eficiente. Então, por que às vezes nós não gozamos de um bom relacionamento com Deus? É culpa de Deus? É claro que não, é a nossa própria culpa, porque nós não nos santificamos e não preparamos o nosso coração. Agora, uma lição que o texto nos apresenta é que tudo aquilo que Deus fala acontece. Louvado seja Deus por isso. Tudo aquilo que Deus disse aconteceu, e tudo aquilo que Ele profetizou, que Ele falou, que Ele deixou como promessa, acontecerá, porque nós cremos no caráter de Deus. E o que aconteceu no terceiro dia? Dá uma olhadinha comigo aí no verso 16. O que aconteceu no terceiro dia? Olha o que o texto diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e se estremeceu. Na cultura do Oriente Médio e daquela região onde esse episódio aconteceu, trovões e relâmpagos estavam associados às chegadas das divindades, dos deuses. E dessa forma Deus se revela extremamente superior, e Deus revela a sua supremacia, dizendo que Ele está acima dos outros deuses, que Ele é soberano, que Ele é excelso, que Ele é cheio de majestade. Então Deus se revela de uma maneira extremamente poderosa, gloriosa. A voz de Deus é ouvida, os relâmpagos são completamente visuais, e aqui nós podemos contemplar uma grande manifestação da parte de Deus. E veja que nós estamos diante de uma teofania. E alguém vai falar assim: nossa, pastor, que palavra difícil. Teofania é uma manifestação do próprio Deus. Então, teofania vem do grego, que significa theos, significa Deus, e fania significa mostrar. Então, teofania significa manifestação de Deus. E aqui nós temos uma clara manifestação de Deus. Moisés já estava acostumado com essas manifestações de Deus, afinal de contas, Moisés estava a todo tempo na presença do Pai, conversando com Ele. Diz o texto de Êxodo que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Eu não sei descrever ou até mesmo entender tamanha profundidade dessa conversa e tamanha intimidade que Moisés gozava do Senhor. A Bíblia não chega a mencionar nenhum outro personagem bíblico dizendo que essa pessoa tinha a Deus como amigo e que falava com Deus face a face. Não sei se você consegue imaginar essa cena, mas Moisés era tão íntimo de Deus, amigo de Deus, que ele conversava com Deus face a face. Ele via a glória de Deus, ele via a manifestação da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também que Moisés era o homem mais manso da terra, e a partir dessa vivência com o Senhor amansou o seu coração. Era um homem de grande intimidade com o Senhor, e certamente ele podia fazer essa mediação de um Deus santo e de um povo extremamente pecaminoso. Mas aqui nós podemos visualizar que o texto diz que no terceiro dia. Por que no terceiro dia? Porque Deus disse que no terceiro dia isso ia acontecer dessa forma. Então, todas as expressões de Deus, todas as falas de Deus, todas as promessas de Deus deveriam ser acolhidas por nós com grande expectativa e com grande certeza de que Ele vai fazer. Você quer ver uma coisa? Infelizmente a gente fala que Jesus está voltando e que a vinda do Senhor breve acontecerá, e as pessoas não creem. Não creem porque não confiam no caráter de Deus. Então, nós cantamos aquele hino, né? Firme nas promessas do meu Salvador.
Nós estamos firmes nessas promessas, mas a impressão que eu tenho é que nem todo o povo evangélico, nem todos aqueles que se dizem cristãos estão firmes assim. E por que não estão firmes? Não estão firmes nas promessas porque não confiam no caráter de Deus e não mergulham no texto bíblico. Conforme eu fui estudando esse texto, a expressão que me chamou muita atenção foi essa. Deus disse que no terceiro dia ele se manifestaria e no terceiro dia, de fato, ele se manifestou. Deus disse que mandaria Jesus e de fato Jesus nasceu numa estrebaria e foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja e tem muita gente que não crê. Não crê porque não confia e não conhece o caráter de Deus. Então veja, conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai confiando mais no caráter de Deus e confiando nas suas santas promessas. No terceiro dia houve essa teofania, trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, canglor de trombeta, e o povo estava ali assistindo a tudo isso. E aí, Moisés, como um grande líder, eu acho magnífico isso, porque ele leva o povo para ter contato com essa revelação de Deus, essa teofania, essa manifestação da presença de Deus. E o povo fica ali extremamente estremecido. Eu não sei você, mas se eu estivesse ali, se eu fizesse parte daquele povo, certamente eu ficaria estremecido ao ouvir a voz de Deus, ver aquela manifestação, sem contar que aquela manifestação aconteceu num ambiente, num local, numa região geográfica extremamente importante e magnífica, que é a região do Monte Sinai. E aí qual foi a atitude de Moisés? Dá uma olhadinha comigo no versículo 17. E Moisés, 17 do capítulo 19. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e se puseram ao pé do monte. Se você ler todo o contexto, você vai se lembrar que o povo ficou longe desse momento e desse espaço, desse ambiente onde Moisés estava falando com Deus. Lembrando que Moisés estava no cume, do topo, falando com Deus. E Moisés tem essa visão magnífica de Deus. E aí Moisés desce e leva o povo fora do arraial para ter um encontro com Deus. E aqui a gente vê um líder extremamente consagrado conduzindo o povo de Deus. Ele conduz o povo de Deus ao encontro de Deus, ao encontro da santidade de Deus. Eu acho isso, irmãos e irmãs, uma questão extremamente profunda e bela, porque Moisés sabe e ele valoriza esse encontro com Deus. Moisés sabia que se o povo tivesse encontro com Deus, esse povo seria transformado pelo caráter de Deus, assim como ele mesmo passou por transformação. Se você conhece o texto bíblico, você vai se lembrar que no início da vida de Moisés, ele matou um egípcio. Ele era um homem violento, ele teve um ímpeto de arrancar e de tirar a vida, depois ele enterrou, ele quis esconder. E agora esse homem é conhecido como o homem mais manso da terra. E por quê? Porque ele teve grandes encontros com Deus. E o que ele deseja? Levar o seu povo a ter grandes encontros com Deus. E o que ele faz aqui? Ele leva o povo a ter um encontro com Deus. Qual é a figura do mediador? É a figura do mediador que entende, conhece o povo e leva o povo a ter um encontro com Deus, o que de fato Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, está tudo consumado. Eu derramei o teu amor, revelei o teu evangelho a todos eles. Então Jesus conhece a condição pecaminosa do ser humano, mas ele faz a ponte, ele é o mediador. Ele quer nos levar a ter um encontro com Deus. E nós sabemos disso, que todos nós, quando temos um encontro com Deus, nós somos transformados. E qual foi a postura de Moisés como mediador, como líder? Ele leva o povo até a presença de Deus, sabendo que se o povo tivesse um encontro com Deus, esse povo seria completamente transformado. Isso é magnífico, irmãos e irmãs, porque nós precisamos de líderes assim. Precisamos de líderes que levem o povo, que conduzam o povo até a presença de Deus. Pessoas que conhecem a transformação e sabem
como é importante ter um tempo, um momento na presença de Deus. O que nós esperamos, o que nós almejamos, que nós mesmos sejamos líderes autênticos, que temos encontros com Deus e que outras pessoas também nos liderem, nos levando até a presença de Deus. Por exemplo, o que eu espero para a saúde espiritual do meu filho? Professoras e professores que tiveram encontro com Deus e que levem meu filho a ter um encontro com Deus. O que nós esperamos para a igreja? De professores que tiveram encontro com Deus e que agora estão levando o nosso povo a ter encontro com Deus. O que nós esperamos dos nossos músicos da igreja? De pessoas que cantam, tocam, mas que tocam para o louvor da glória de Deus, que já tiveram encontro com Deus e agora estão conduzindo a igreja no louvor congregacional para que toda a igreja tenha encontro com Deus. O que nós queremos para os líderes da igreja? Homens e mulheres que já tiveram encontro com Deus e através das suas funções, sejam elas administrativas ou ministeriais, conduzam outras pessoas a terem um encontro com Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos, é isso que nós sonhamos e é isso que nós buscaremos. Amém? Moisés teve um encontro com Deus. O que ele quer, o que ele deseja, o que ele faz? Ele faz de tudo para que o povo também tenha acesso a Deus. Agora o texto vai dizer para nós que essa experiência da manifestação de Deus, da teofania, dessa grande revelação de Deus, o monte Sinai estava fumegando, o Senhor desceu com fogo, está aí no versículo 18, a fumaça subiu como se fosse uma fumaça de fornalha e todo o monte tremeu. É interessante isso, porque a obra da criação, ou seja, o monte, estava tremendo diante da manifestação de Deus. Não sei se você percebe aqui o detalhe no texto, mas o que o texto está querendo ressaltar é o seguinte: até a natureza treme diante da ação de Deus. E aí tem muita gente que não treme diante do Senhor, que não tem temor e tremor. Eu lembro de Paulo, quando Paulo fala por diversas vezes que tinha temor de Deus e tremor. Parece a mesma expressão, mas não é. Temor é reconhecer o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, e tremor. Eu me lembro do profeta Jeremias, por exemplo, quando ele fala que ao conversar com Deus, as suas entranhas tremiam, ou seja, todo o seu intestino, tudo aquilo que estava no seu coração, estava tremendo diante de Deus. Davi, em ações de graças, chega a dizer assim, lá em 1 Crônicas: tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. O mundo não será abalado porque foi Deus que firmou. Agora, qual é a nossa reação diante dele? Nós precisamos tremer. E sempre nós trememos quando nós tomamos um susto ou quando nós ficamos extremamente emocionados. Ou seja, quando aquilo que toca a nossa vida também toca as nossas emoções, toca na nossa racionalidade. O povo está diante do Sinai e esse monte está tremendo. E a pergunta que emana do texto é o seguinte: e nós trememos diante de Deus? Até a natureza, até o monte Sinai tremeu. Também encontrei a expressão no livro de Salmos que diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Ou seja, nós somos convidados a tremer diante de Deus, e daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre isso. Agora, Moisés estava falando com Deus de uma maneira tão incrível, a ponto do escritor bíblico dizer que o clangor de trombetas ia aumentando cada vez mais. Eu não sei se você consegue pegar aqui o detalhe no texto, mas o fato é que enquanto Moisés estava falando com Deus, as trombetas iam tocando mais forte e aumentando o volume. E diz o texto que Moisés falava e Deus respondia com um trovão. Os Salmos vai dizer para nós que a voz de Deus é a voz de trovão. E sempre quando tem algum trovão, o Timóteo fica abalado, assim, ele se assusta e depois ele fala assim: olha papai, Deus está falando. Agora, você imagina, Moisés falando com Deus e como Deus estava respondendo com Moisés. Eu estou em 19. Deus respondia com um trovão. E aí Moisés perguntava as orientações de Deus, e aí você imagina o trovão balançando tudo, um monte tremendo, relâmpagos, vozes, trombetas tocando, tudo isso acontecendo. E aí o que nós podemos entender aqui, irmãos, é que é incrível ver esse relato de que Deus respondia às perguntas de Moisés e Deus estava falando com Moisés por meio de um trovão.
Veja que Moisés aqui mais uma vez está cumprindo a função e a funcionalidade de um mediador. Ele tem muitas demandas para levar para o povo, mas ele pergunta a Deus e Deus responde com a voz de um trovão. E é interessante que Deus usa todos os recursos que Ele deseja para falar conosco. Aqui Deus falou com voz de trovão e algumas pessoas entendem literalmente como trovão mesmo, conforme os Salmos diz, que é a minha leitura. Deus falava como um trovão, uma voz forte, poderosa, gloriosa, mas também falou com Elias, por exemplo, por meio de uma brisa suave. Então veja que nós não podemos classificar e dizer que Deus fala somente de uma maneira. E eu me lembro dos nossos professores aqui da Escola Bíblica Dominical, sempre estão lembrando a gente, o irmão Antônio, a irmã Cleusa, olha, Deus está falando, e Deus está falando de diversas maneiras. O autor aos Hebreus já disse isso. E nos últimos dias Ele falou conosco por meio do Filho. Então Deus está falando de diversas maneiras. E a pergunta que eu trago para os irmãos é o seguinte: Deus está falando, será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E alguém vai dizer assim: ah, pastor, uma voz de trovão eu ouço, eu também ouço, e uma voz de uma brisa. Então veja, quando a voz de Deus é audível, é clara, é bem manifesta, a gente não tem como não ouvir. Mas às vezes nós conhecemos isso e vemos isso nas páginas da Bíblia, que Deus fala de diversas formas, e Deus usa várias pessoas e várias circunstâncias para falar ao nosso coração. Será que nós estamos atentos à voz de Deus? E Deus orienta, mais uma vez, a Moisés promover uma consagração, e essa consagração deveria ser total. E aí Moisés também vai chamar, não somente o povo, mas vai chamar a liderança, vai chamar os sacerdotes, aí no versículo 22, também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Eu acho interessante isso. Primeiro Moisés convoca o povo e depois Moisés convoca a liderança. E aqui eu acho interessante isso, porque todos nós devemos nos consagrar ao Senhor, desde os líderes para dar o exemplo até o povo. Então o povo que tinha mais dificuldade em obediência, em gratidão, já tinha buscado a consagração, e agora, para que Deus não ferisse os sacerdotes, Moisés chama os sacerdotes e fala o seguinte: olha, vocês também precisam de consagração. Vocês precisam se consagrar. E veja que essa consagração parte da liderança de Moisés, parte da liderança dos sacerdotes e também toca em todo o povo. E aí nós precisamos ter a ousadia que Paulo teve, quando Paulo diz assim: sede meus imitadores. Olhem para a minha vida e vejam que eu estou seguindo Jesus. E ele fala o seguinte: assim como eu sou imitador de Cristo, então vocês têm que olhar para os líderes e ver que Jesus está sendo estampado na vida dos líderes. E agora os líderes têm a grande responsabilidade de buscar a Deus e de consagrar as suas vidas ao Senhor, para que tenham essa autoridade, falar assim: olhem para mim, assim como estou olhando para Cristo Jesus. E aí nós chegamos no texto onde nós lemos, da onde nós saímos, o nosso ponto de partida, e todo o povo, dá uma olhadinha aí no capítulo 20, verso 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Então aquela manifestação maravilhosa que Moisés teve, o povo também estava vendo. É claro que nós podemos imaginar assim: Moisés estava no cume do monte, tendo essa experiência com Deus, e o povo estava no pé do monte. Então aqui embaixo o povo tinha a visualização daquilo que estava acontecendo no monte Sinai. E diz o texto que todas as pessoas presenciaram essa manifestação. Então o povo viu Deus manifestando a sua glória de uma maneira sem igual. E esse mesmo povo foi o povo que viu o forte vento de Deus abrindo o Mar Vermelho. Essa é a segunda vez que esse povo tem essa presença de Deus e consegue visualizar a manifestação de Deus de uma maneira sobrenatural e poderosa. Então é a segunda vez que o povo fica olhando Deus agindo. E o texto diz que o povo ficou observando, olhando, atento. E a pergunta que eu fiz para o texto foi: e qual foi a reação do povo? Em primeiro lugar, o povo reagiu se estremecendo. Dá uma olhadinha aí no texto. O povo se estremeceu. O povo ficou abalado. Eu gosto da expressão do profeta Abacuque, quando ele diz que quando ele ouve a voz de Deus, ele treme, e ele pede que Deus avive a sua obra no decorrer dos séculos.
Abacuque que chega cheio de convicções, perguntando a Deus por que há tanta violência, por que Deus vai punir o seu povo usando uma nação pagã. Parece que ele tem tantas certezas e depois, quando ele ouve a voz de Deus, ele treme diante de Deus e simplesmente ele pede avivamento. Então, diante da grandeza de Deus e diante das manifestações de Deus em nossas vidas, em nossa família e em nossa igreja, nós precisamos tremer. Eu gosto muito de um texto lá de Eclesiastes, quando o autor bíblico diz para nós o seguinte: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarde o teu pé, trema diante de Deus. E o povo ficou longe. E essa expressão ficou longe também é muito significativa, porque a separação diante de um Deus santo. O povo entendeu que era pecaminoso, o povo entendeu a sua iniquidade, então tomou distância. Ao mesmo tempo, o povo também está demonstrando obediência, porque Deus colocou um limite. Moisés pode subir porque ele tem intimidade comigo, mas o povo vai ficar nesse limite. E o povo aprendeu aqui reverência e santidade e obediência, ficou naquele limite. Então, quais são as nossas posturas diante da grandeza de Deus? Nós precisamos estremecer, nós precisamos chorar, nós precisamos ver a glória de Deus e ter as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos conceitos completamente abalados, no sentido de ser impactados pela glória de Deus. Passarmos por uma renovação de pensamento, de cosmovisões, mas diante da presença de Deus, se emocionar com as coisas de Deus, estremecer diante de Deus, sentir a presença de Deus e sentir reverência por essa presença santa em nossa vida. É um povo que treme diante da palavra. Às vezes nós perdemos esse sentido da reverência, do cuidado. Pensamos, por exemplo, que a casa de Deus, esse espaço, esse ambiente onde nós consagramos para o culto, é qualquer ambiente, e não é. Esse ambiente não é o mesmo ambiente da sala da minha casa, não é. Eu preciso tremer diante dessa presença santa, desse ajuntamento santo, quando a congregação toda está reunida cantando em louvor a Deus. Nós precisamos tremer diante da leitura bíblica, diante de uma pregação, diante de um coral que está cantando, diante da igreja cantando. E a pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você sentiu a sua alma tremendo, o seu corpo tremendo, diante da presença santa de Deus? Esse reconhecimento de que nós não podemos nos aproximar de Deus sem o mediador. Agora, a figura do mediador volta à tona aí no verso 19, porque o povo diz assim a Moisés: fala-nos tu, e tu nós ouviremos, porém não fale Deus conosco, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Então veja que o povo fica de longe, porque o povo conhece os seus pecados, e o povo sabe que se Deus falar com eles, porque eles são pecadores, eles irão morrer. Então eles pedem para Moisés falar com eles. Eu achei isso maravilhoso. É a primeira vez que o povo tem esse reconhecimento e essa postura. E aí Moisés, no versículo 20, responde ao povo e diz o seguinte: olha, eu vou tranquilizar vocês, não temas. Eu acho magnífico isso, porque diante de um povo extremamente assustado e com medo, a palavra de Moisés é de encorajamento. Como é bom, amados irmãos e irmãs, ter um líder encorajador. Como é bom ter um líder que ouve a Deus, que investe tempo na sua relação com o Senhor e tem uma boa palavra no momento de agitação, de preocupação e de tensão. Moisés já tem uma palavra, e a expressão dele para o povo é o seguinte: não temas. E Moisés também mostra o propósito de Deus ao povo. Olha, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós. O propósito divino era provar o povo e imprimir no coração do povo o temor a Deus. E essa expressão provar aqui em Êxodo é muito comum, mostrando que tem por detrás uma ideia de formação, ou seja, Deus estava forjando o povo. Deus se revela, Deus se manifesta, visando a formação espiritual do povo, querendo imprimir no povo essa ideia do temor ao Senhor. O propósito do Senhor, por meio dessa prova, era que o povo tivesse temor. E nós sabemos que o temor é o princípio da sabedoria. Temor é quando levamos a Deus a sério em nossas decisões, consultamos a Deus e reconhecemos o tamanho de Deus, a santidade de Deus, o seu caráter,
O temor levaria o povo a abandonar o pecado. Pecamos quando não tememos a Deus e não tememos as consequências do pecado e esquecemos que o pecado causa tristeza no coração de Deus. Mas quando nós tememos a Deus, nós o honramos, nós o amamos e nós colocamos tudo diante dele, consultamos a Deus em tudo. Interessante aí no verso 21, o texto dizendo que o povo obedeceu às orientações de Deus, ou seja, o povo temeu a Deus e foi aprovado. Por isso que nós precisamos passar por esses momentos. Agora, concluindo a minha fala, Moisés foi uma figura de um mediador, mas um mediador humano, falho e humano como nós. Tinha suas virtudes e qualidades, é claro que sim. No entanto, Moisés apontava para o Messias, para o Filho de Deus, o perfeito e santo Jesus Cristo. E eu encerro o meu sermão lembrando algumas expressões do autor aos Hebreus, quando diz que Jesus é o mediador da nova aliança. Moisés é o mediador da primeira aliança, da aliança do Sinai, dos 10 mandamentos. Agora, Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus é o nosso mediador que trouxe para nós o ministério mais excelente, conforme o autor aos Hebreus disse. O próprio Senhor Jesus disse assim para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro acesso, não tem outra ponte, não tem outro mediador entre nós e Deus, somente Jesus que nos leva. Por isso que nós cantamos aquele hino, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, é Ele que nos leva à presença de Deus. Então, são os santos que nos levam à presença de Deus? Não. É a tradição da igreja? Não. É o pastor? É a placa da igreja batista? Não. Quem nos leva à presença de Deus? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo de Nazaré. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porquanto há um só Deus, não há outros deuses, e todos os outros deuses são criações humanas, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos. Então, qual é a função aqui de Moisés no Antigo Testamento? Fazer essa mediação entre o povo e Deus e apontar para Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, Moisés conduziu o povo a ter um encontro com Deus e Jesus nos leva a ter um encontro com Deus. Nós que éramos pecadores, agora chamamos a Deus de Pai querido. O nosso espírito, segundo Paulo, clama: Abba, Pai, Pai querido. E tudo isso por meio de Jesus, o nosso mediador. E Deus continue a falar ao meu e ao seu coração. Amém. Amém.